ao programa das informações policiais. Neste fim de semana, a Polícia Nacional registrou um total de 75 ocorrências criminais. Relativamente aos crimes contra pessoas, é de informar que foram registrados um total de 52 ocorrências criminais neste fim de semana. Dos crimes contra pessoas, para o destaque, foram registrados 9 casos criminais de ofensas corporais, 22 casos criminais de violência doméstica e um caso criminal de abuso sexual de menor. No que toca aos crimes contra o património, é de informar que tivemos o registro de 18 ocorrências criminais neste fim de semana. Dos crimes contra o património, para o destaque, foram registrados 6 casos criminais de furto e 10 casos criminais de abuso de confiança. No que tange aos crimes contra a ordem e tranquilidade pública, é de informar que tivemos o registro de 5 casos criminais neste fim de semana. Quanto aos distritos, temos a informar que no Distrito de Água Grande foram registrados um total de 25 ocorrências criminais, Distrito de Mesoche, em que tivemos o registro de 8 casos criminais, Distrito de Cantagalo, em que tivemos o registro de 9 casos criminais, Distrito de Lobata, em que foram registrados um total de 14 ocorrências criminais, Distrito de Caué, em que tivemos o registro de 4 casos criminais, Distrito de Lembá, em que tivemos o registro de 5 ocorrências criminais, Região Autónoma do Príncipe, em que tivemos também um registro de 5 ocorrências criminais e, igualmente, tivemos o registro de 5 ocorrências criminais na unidade da Polícia Aeroportuária. De informar que dessas ocorrências criminais, a Polícia Nacional efetuou neste fim de semana um total de 18 detenções. Relativamente à sinistralidade rodoviária, temos a informar que neste fim de semana a Polícia Nacional registrou um total de 10 casos de acidentes de viação, sendo um atropelamento por viatura, 2 colisões entre viaturas e motorizadas, 4 colisões entre motorizadas, 2 acidentes isolados de viaturas e um acidente isolado de motorizada. Esses acidentes tiveram como consequências 7 feridos graves, 11 feridos ligeiros e 11 por danos materiais. Quanto à situação relevante que ocorreram neste fim de semana, temos a informar 3 casos de acidentes de viação, realçando que o primeiro caso tratou-se de um acidente de colisão entre uma viatura e uma motorizada que ocorreu no dia 5 do corrente mês, em Caminho Novo, por volta das 19 horas. De referir que após a colisão, o motociclista foi socorrido ao Hospital Central, teve fratura na perna e escoriações ao longo do corpo e encontra-se internado. O segundo caso de acidente ocorreu no distrito de Mesoche, mais concretamente na localidade de Ribamato, no dia 6 do corrente mês, por volta das 21 horas e 7 minutos. De referir que tratou-se de uma colisão entre 2 motorizadas e ficaram gravemente feridas 4 pessoas. De informar que o motociclista, nesse caso, ofendeu os testículos e de referir que todos encontram-se internados no Hospital Central. Também tivemos o registro de um acidente de viação que ocorreu no dia 6 do corrente mês, na reta de Nicoló, por volta das 23 horas e 10 minutos. De informar que tratou-se de um acidente de colisão entre uma viatura e uma motorizada. Ainda de mencionar que os intervenientes tiveram ferimentos na cara, no braço e escoriações ao longo do corpo e encontram-se internados no Hospital Central. Ainda temos a informar que ontem foi encontrado na Praia Grande, do distrito de Caué, por volta das 13 horas e 45 minutos, um corpo sem vida, em que tratou-se de um senhor pescador de 45 anos de idade que residia em Pantufo.
É desta forma que damos por terminado o registro das ocorrências deste fim de semana, agradecemos a atenção dispensada por todos. Obrigada.